Boa noite, meus amigos, tudo bom com vocês? É um prazer, estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma noite. E eu queria um pouquinho da sua atenção para compartilhar uma palavra de Deus com você. Deus falou muito comigo através do livro de Isaías. Eu queria que você abrisse o livro do profeta Isaías no capítulo 58. Isaías 58, versículo 6. Amém? Se você já abriu aí, acompanha comigo a leitura, que o profeta fala o seguinte, versículo 6. Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça e desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem detença. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Amém? Eu queria ler de novo para você que está chegando agora de novo, só o versículo 8, o versículo 9, que eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que Deus nos fala. Ele diz o seguinte no versículo 8: então a sua luz brotará, romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de você, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite e por este dia, Pai. Eu quero te pedir que neste momento o Senhor esteja visitando o lar de cada um que está neste momento ouvindo para esta palavra. Que o teu Espírito, Senhor, acalme o nosso coração neste momento. Eu não sei como foi o dia, Pai, de cada um que está nos ouvindo aqui, mas o Senhor sabe. Então eu te peço que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame tranquilidade, que a tua paz repouse no lar de cada um que está aqui nos ouvindo, e que nós sejamos, Pai, atraídos pela maravilha que o Senhor é nesta noite, que os nossos olhos possam se abrir para a tua majestade, que o nosso coração possa perceber a grandiosidade que tu és, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ilumine, nos direcione e conforte o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse capítulo de Isaías, capítulo 58, é um dos capítulos que eu acho que falam mais ao meu coração no Antigo Testamento. E só para deixar você um pouco à parte, para você compreender, esse capítulo de Isaías está falando em um contexto onde as pessoas estavam como nós. É uma profecia direcionada a pessoas como eu e você, a pessoas que se sentiam tristes, que se sentiam desiludidas, que necessitavam de cura, que necessitavam de uma proteção da parte de Deus, estavam se sentindo desamparadas e necessitavam sentir uma mão divina guiando, confortando, animando, suportando e provendo uma infinidade de coisas. Então essa profecia era para pessoas que estavam desamparadas,
pessoas que estavam cansadas e que necessitavam de cura. E o que eu achei extraordinário dessa palavra de Isaías é que Deus, ele de forma vívida convoca Isaías, dizendo: Isaías, grita com plenos pulmões, com toda a força que você tem dentro do seu ser, fale, coloque para fora e diga tudo aquilo que eu tenho dito a você. Erga a sua voz na cidade como uma trombeta, para que as pessoas percebam a urgência, a necessidade do que eu tenho para dizer para elas. Porque Deus vai dizer no capítulo 58, no capítulo 59, 57, se você parar lá para ver, que aquelas pessoas estavam buscando a Deus, elas estavam interessadas em Deus, mas na verdade o coração não estava totalmente direcionado a Deus. Elas estavam interessadas em saber como deviam jejuar, como deviam guardar o sábado, como deviam exercer suas disciplinas espirituais, mas o coração não estava totalmente entregue a Deus. Deus olha para aquelas pessoas e vê aquelas pessoas dizendo o que ele fala no versículo 3, onde ele diz assim, onde o povo falava: por que nós jejuamos se o Senhor não olha para nós? Por que nós afligimos a nossa alma e parece que o Senhor não se importa? Então Deus, ele olha para aquelas pessoas e vê isso. Essa é a situação, essa é a realidade daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam vivendo uma vida que elas chamavam de vida espiritual, mas era uma vida onde existia mais uma ideia de barganha com Deus, onde elas queriam fazer uma troca, trocar necessidades, trocar favores. Elas se privavam de coisas, se privavam de alimentos, se privavam de alegria, machucavam a própria vida com o intuito de mover o coração de Deus em favor delas. E isso não é muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Pessoas se relacionando com Deus, usando barganha, usando moedas de troca. Pessoas que buscam a Deus para dar 10% do seu dízimo, esperando receber 100 vezes mais. Pessoas entrando em romarias para cidades, buscando receber curas. Pessoas se privando de alegria, se privando da vida, se fechando em algum local, esperando que Deus perdoe os seus pecados. Então, esse povo aqui de Isaías estava vivendo isso. Eles estavam buscando a Deus, eles estavam interessados em Deus, mas não era com o coração totalmente voltado para Deus. Eles estavam interessados na verdade, naquilo que Deus poderia dar. E é isso que o profeta fala nos versículos mais na frente, dizendo o seguinte: que vocês jejuam não porque estão interessados nisso, na verdade, mas porque vocês estão interessados nos seus próprios interesses. Então, resumindo, o que esse texto está falando é de um povo que estava vivendo uma falsa espiritualidade, de que eles acreditavam em Deus, moviam tudo na vida delas em torno de Deus, buscavam a Deus, se interessavam pelas coisas de Deus, mas o coração, na verdade, estava distante. Tudo que eles faziam para que Deus se movesse em direção a essas pessoas, para que elas pudessem se beneficiar. Então elas buscavam a Deus não porque elas amavam a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todo o amor. Elas buscavam a Deus pelo que Deus poderia dar para elas. E Deus aqui em Isaías, ele dá uma resposta que, por ser a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra no coração daquelas pessoas e do nosso coração, nos dando discernimento e entendimento sobre as intenções do nosso coração.
Então a resposta que Deus dá aqui nesse texto é extraordinária, porque Deus ele vai demonstrar para aquelas pessoas e para mim e para você agora o que significa uma verdadeira espiritualidade. A falsa espiritualidade ela é marcada por aquilo que você faz e aquilo que você espera receber em troca daquilo que você faz. Isso aqui marca uma falsa espiritualidade. Mas a verdadeira espiritualidade é fruto de você estar mergulhado na vida de Deus, de você estar plantado em um jardim regado e estar com seus pés, com a sua vida na fonte da vida, no manancial que jorra. Ele fala isso um pouco mais lá na frente. Então é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, algo que é muito importante para mim e para você, para nós discernirmos o que é uma falsa espiritualidade de uma verdadeira espiritualidade. Porque aonde nós formos, nós vamos encontrar pessoas que dizem que não vão à igreja, que não se interessam por Deus, que odeiam a Deus justamente porque elas têm na mente, têm no coração essa ideia de uma falsa espiritualidade, de um Deus que exige que a alegria seja removida do coração, que a alegria seja removida da vida. Mas nós vamos ver aqui hoje à noite que a verdadeira espiritualidade é Deus chamando você, ofertando a você, convocando você a viver a alegria mais plena da sua vida. E diante do que o texto fala aqui, eu queria que você prestasse atenção no que ele diz no versículo 5. Ele diz o seguinte: será que o jejum que eu escolhi é esse? Deus falando com o povo, que vocês se humilhem em um dia só e me busquem, que vocês em um dia só inclinem a cabeça e lamentem e se direcionem a mim. Então o que é que eu entendo nesse versículo que eu quero compartilhar com você? Que a falsa espiritualidade é aquela que é marcada por apenas em um dia na semana, mas a verdadeira espiritualidade é aquela que permeia todos os dias da nossa vida. Deus fala aqui: será que é esse o jejum que eu escolhi? Que em apenas um dia você se humilhe? Então, não é sobre um dia, mas sobre uma vida. É sobre nós entregarmos a nossa vida a Deus e construirmos a nossa vida em Deus, em torno de Deus, de modo que todos os dias a nossa vida ela seja um eterno derramar aos pés do Senhor. Que todos os dias a nossa vida seja uma verdadeira expressão de devoção. E isso é tão interessante, sabe por quê? Porque nesse contexto de que a espiritualidade está resumida em um dia, resulta nessa ideia de que nós somos privados de felicidade, e que a espiritualidade ela rouba de nós a felicidade, rouba de nós a vida. Porque a verdadeira espiritualidade não é você entristecer o rosto, não é você se privar do que Deus lhe deu. Porque Jesus, no tocante ao jejum, ele disse o seguinte: no dia que você estiver jejuando, limpe o rosto, apareça, não transpareça que você está jejuando, seja feliz, não demonstre que você está tirando um momento para Deus. Ou seja, a espiritualidade não tem a ver com o sofrimento que você passa, mas com a vida que você transfere. E quando ele está falando essas coisas aqui, Deus está falando através de Isaías, e Jesus nos fala também que a verdadeira espiritualidade não é sobre essa tristeza, mas é sobre a alegria que você desfruta diante de Deus. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver, por exemplo, na parábola do tesouro perdido, que Jesus ele chega lá para aquela multidão e fala o seguinte: de que o reino de Deus é como um tesouro escondido, e que um homem achou esse tesouro escondido em um campo,
e voltou para sua casa e pegou tudo que tinha e vendeu, e transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Que o reino de Deus, a vida que você desfruta no reino de Deus, é uma vida que faz você transbordar de alegria. Mas existe um problema, é que eu e você não conseguimos perceber a grandiosidade desse reino. Eu e você não conseguimos perceber, os nossos olhos estão vendados, o nosso coração está tampado, e nós não conseguimos perceber o quão valioso, quão majestoso, a infinidade de alegria que há no reino de Deus. É como um tesouro que está escondido em um campo onde você passa todo dia por aquele campo, você vai para o trabalho, volta para casa, passa por aquele campo ali e você não percebe o tesouro que está escondido. É isso que Jesus está dizendo, meus amigos, que o reino de Deus é um tesouro que está escondido e que no dia a dia nós não percebemos por causa da correria, mas quando os nossos olhos se abrem e o nosso coração se abre para nós percebermos a alegria e a glória, a majestade que há nesse reino, diz o texto que nós transbordamos de alegria. Ou seja, quando eu e você compreendermos o significado do reino, quando eu e você compreendermos o que Deus tem destinado para mim e para você, nós transbordamos de alegria. Nós não transbordamos de alegria porque os nossos olhos ainda estão vendados. Nós não saltamos de alegria, como Jesus diz, porque os nossos olhos estão encobertos para tudo aquilo que Deus fala para mim e para você. E o interessante dessa parábola é que quando os nossos olhos se abrem, todas as coisas perdem um valor. E isso me diz algo muito profundo que afeta as nossas vidas. Porque eu e você passamos a vida toda atrás de felicidade. Nós casamos com a pessoa que nós casamos porque nós estávamos atrás de desfrutar uma felicidade no relacionamento. Nós corremos atrás dos trabalhos, de uma faculdade, porque nós queremos gozar de uma felicidade. Mas o que a Bíblia nos diz, meus amigos, é que existe sim felicidades que são genuínas, que são verdadeiras, que você tem que provar. Mas existem também felicidades que são vazias e que não produzem nenhum acréscimo na nossa vida. Mas em ambas as coisas, o que o Evangelho nos diz é que essas felicidades, elas são mínimas. Apesar de você ter o privilégio de gozar, de desfrutar de felicidade nessa vida, essas felicidades, elas são mínimas. E o que o Evangelho nos diz, eu quero dizer para você agora neste momento, é que você não deve se contentar com essas pequenas felicidades que a vida nos dá, porque existe uma felicidade que se sobressai sobre todas elas, que no momento em que os seus olhos se abrirem para elas, você vai perceber que todas essas outras felicidades vão perder o valor. Você vai ser capaz de pegar tudo e vender para poder adquirir essa felicidade do reino. Então, a falsa espiritualidade é essa que é marcada por uma vida de infelicidade, de que você está perdendo algo, de que se você se tornar cristão, você não vai ser feliz, que a felicidade, se eu me tornar cristão, eu não vou poder sair com os meus amigos, se eu me tornar cristão, eu não vou poder ir para a festa. Você só pensa no que você vai perder, porque você pensa que essa felicidade é muito maior do que a felicidade que Deus lhe proporciona. E isso é o maior engano da falsa religião que o diabo tenta inculcar no nosso coração. Porque Deus, Ele anunciou todas as verdades para que eu e você tenhamos uma felicidade completa. Está lá no Evangelho de João. Tudo que Jesus falou foi para que eu e você
tenhamos uma felicidade completa. Então a verdadeira espiritualidade é marcada por um transbordar de alegria, um transbordar de felicidade. E o mais extraordinário que Jesus nos fala também é que essa felicidade do reino, ela transborda até mesmo quando você está sofrendo. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, quando mentindo disserem todo mal contra vocês, se alegrem, saltem de alegria, porque os profetas foram perseguidos do mesmo jeito. E se alegrem, ele diz em outro lugar, porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. Então a verdadeira espiritualidade é marcada por um transbordar de alegria. E ele diz isso lá no finalzinho do capítulo 58 de Isaías, que quando eu e você compreendermos essa verdadeira espiritualidade, eu e você no Senhor vamos ter uma fonte de alegria. Então eu convido você a ter essa perspectiva no coração, esse alvo na sua mente, a viver uma verdadeira espiritualidade, onde você é livre para sorrir, onde você é livre para se alegrar, onde você é livre para brincar com seus amigos. E tudo isso tem a ver com a paz do reino no seu coração. E isso não quer dizer que você vai continuar com as mesmas coisas. Não, porque você vai descobrir o que eu falei anteriormente, que a felicidade que há no reino é maior do que tudo. Todas as felicidades que eu e você podemos desfrutar nessa vida são felicidades mínimas em relação à felicidade do reino. Não é que eu e você amamos as coisas demais, é porque nós amamos Deus de menos. Então eu e você temos que amar Deus, temos que aprender a amar a Deus mais do que nós amamos todas as coisas, porque eu e você temos que perceber isso, que Deus é a maior fonte de alegria, a maior fonte de felicidade. Esse é o desejo de Deus. Os catecismos das igrejas, a Bíblia nos fala de capa a capa que o desejo de Deus é que eu e você tenhamos plena satisfação nele, que eu e você nos regozijemos nele. E essa é a maior marca da verdadeira espiritualidade. E Deus, ele continua dizendo que a verdadeira espiritualidade ela é marcada não pelo praticar de atos externos que definem alguma coisa, atos religiosos, na verdade, mas a verdadeira espiritualidade é aquela que coloca você em contato com as pessoas. Ele vai dizer nos versículos anteriores que a gente leu, aqui no versículo 6, de que o verdadeiro jejum que ele pediu, a verdadeira demonstração de devoção, a verdadeira demonstração de felicidade, não é que você se humilhe em um dia, mas que você se liberte das correntes da injustiça e que você quebre as ataduras da servidão. O que é que ele está dizendo? Que a verdadeira espiritualidade é você olhar para a sua vida e se ver livre de toda injustiça, de você quebrar os ciclos de injustiça na sua vida, de você não propagar injustiça na vida dos outros, de você não causar injustiça, né? De você não causar injustiça, de você não ser mais escravo de nada, de você quebrar as ataduras daquilo que lhe escraviza. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é você passar uma tarde sem comer pão e você se privar do alimento, mas isso não quer dizer que você não deva jejuar, não é isso que eu estou falando, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui nesse contexto é que a verdadeira espiritualidade é você se livrar daquilo que lhe prende, você se livrar daquilo que lhe aprisiona. E não apenas na sua própria vida. Ele diz que você também tem que libertar os oprimidos, que você tem que oferecer pão ao faminto, que você tem que
cobrir a nudez das pessoas, impedir que as pessoas passem vexame. E tudo isso está falando que a verdadeira espiritualidade tem a ver com você abraçar essa vida de misericórdia, de compaixão, de amor, de verdade, em prol de um relacionamento significativo que expresse com todas as letras de que você serve a Deus. Não é o jejum de um dia que expressa que você serve a Deus. Não é a guarda do sábado que lhe expressa que você serve a Deus. Não é a sua ida ao culto que expressa que você serve a Deus. Não é a sua ida à missa que expressa que você serve a Deus. Não é a sua romaria, a canidé que expressa que você serve a Deus. O que expressa que você serve a Deus é quando você se liberta da escravidão, quando você se liberta das injustiças, quando você ajuda a libertar outras pessoas da escravidão, quando você alimenta outras pessoas, quando você serve as pessoas em amor e justiça, e você é luz onde você está. Esse é o jejum que Deus se agrada, é isso que Deus pediu, é isso que expressa a verdadeira devoção a Deus. E o mais extraordinário que eu queria compartilhar com você, que eu fiz questão de ler 2 vezes no começo da palavra, é que ele diz que quando você faz isso, que quando você compreende essa verdadeira espiritualidade, que não é sobre ritos, que não é sobre programas que você faz na igreja, quando você compreende essa verdadeira espiritualidade, que direciona você para as pessoas, porque João diz que se você ama a Deus e não ama o seu próximo, você está se fazendo de mentiroso, fazendo Deus de mentiroso. Aqui, Deus nos diz o seguinte, Ele nos dá uma promessa. Eu queria sua atenção aqui, porque é a parte mais importante do capítulo. Deus diz que se você compreender isso, se você compreender isso com todo o seu coração e abrir o seu coração para essa verdade e desejar viver essa verdadeira espiritualidade, aqui diz que a sua luz vai romper assim como a luz do alvorecer. É muito interessante isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para mim e para você que se nós trilharmos o caminho da verdadeira espiritualidade, a sua luz e a minha luz vai romper com a mesma certeza que amanhã o sol vai nascer. Nada vai impedir do sol nascer amanhã. Nada vai impedir. E o que Deus está dizendo aqui é que se você trilhar o verdadeiro caminho da verdadeira espiritualidade, nada vai impedir que a luz rompa na sua vida. Não importa as trevas que você esteja, não importa a tristeza, não importa a situação, não importa a dor que você esteja vivendo, não importa o caos no qual você esteja instalado, se você vive uma verdadeira espiritualidade, a luz romperá na sua vida, a vida romperá na sua vida, você será visitado pela vida e pela luz de Deus. E ele não para aí, ele diz que a sua cura brotará sem detença. Isso é muito maravilhoso, guarde isso no coração, no nome de Jesus. Porque eu e você necessitamos de cura, amém? Não existe nenhum de nós que não necessite de cura. Talvez você não necessite de uma cura física, mas com certeza você necessita de cura espiritual. Talvez você necessite ser mais paciente, você necessite ser mais amoroso, você necessite ser mais misericordioso, você necessite a capacidade de exercer mais perdão, você necessite a necessidade de esquecer coisas que aconteceram na sua vida para você viver uma nova história, e você necessita de cura. E aqui Deus está dizendo com todas as palavras e com o peso da palavra de Deus, que quando você trilha o verdadeiro caminho da espiritualidade, a luz nascerá na sua vida, Cristo lhe iluminará,
e a cura brotará sem detença. Nada vai impedir a sua cura, nada vai impedir que a bondade de Deus, a vontade de Deus seja manifesta na sua vida e você desfrute da cura que Deus deseja para você. Nada vai impedir. E ele continua dizendo, ele não para aí, né? Se isso não fosse suficiente, ele continua dizendo que a presença de Deus, a justiça de Deus vai à sua frente, abrindo os caminhos e lhe possibilitando caminhar. E ele diz que a glória de Deus vai ser a sua retaguarda, lhe protegendo daquilo que você não vê. Que extraordinário, meus irmãos. Quando você vive essa verdadeira espiritualidade, quando você não é uma pessoa religiosa, quando você não é um devoto da religião, mas alguém que vive verdadeiramente uma vida com Deus, Deus abre os caminhos na sua frente e guarda você de perigos que você nem imagina que estão à sua volta. A justiça vai à sua frente e a glória do Senhor é a sua retaguarda. Isso é extraordinário por dois motivos. Porque quando ele diz que a justiça vai à nossa frente, abrindo os caminhos, é que eu e você só conseguimos andar para frente, só conseguimos crescer no Evangelho, só conseguimos viver essa verdadeira espiritualidade quando nós percebemos e aceitamos e entendemos essa verdade, que nós somos justificados, que a justiça de Deus realmente está a um passo de nós, está à nossa frente. Porque Deus diz que você é justificado e que não há condenação sobre a sua vida. Você é capaz de não pecar mais, você é capaz de andar em liberdade, porque se o Espírito vos libertar, né, se a verdade vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então é por isso que a justiça vai à nossa frente, para nos abrir o caminho. E ele diz que a glória do Senhor é a nossa retaguarda. Ou seja, se você compreende quem Deus é, a glória do Senhor é aquilo que Deus é. Quanto mais você compreende quem Deus é, mais você vai ficar em paz e sossegado na sua vida. Mais sensação de segurança você vai ter, porque você vai crer com todo o seu coração naquilo que ele disse, de que vocês não valem muito mais do que pardais. Os pardais, eles não ceifam, não colhem, não ajuntam, contudo o vosso Pai Celeste os sustenta. E vocês, será que vocês não percebem que vocês valem muito mais do que passarinhos? Jesus falou. Então existe uma segurança de Deus sobre a nossa vida, porque Ele nos guarda de coisas que nós nem sequer sabemos que está à nossa volta, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E você crê, quando você compreende isso, você crê naquilo que ele diz, de que mesmo que você seja morto, mesmo que você seja perseguido, afligido, nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. Essas promessas, meus irmãos, são maravilhosas, porque faz com que eu e você descansemos não no nosso poder, não naquilo que nós estamos acostumados a confiar e a descansar em segurança, mas é descansar em Deus. Os salmos nos dizem, né? Para onde eu olho, né? Para onde eu vou buscar socorro, né? Para os montes? Não. Eu elevo os meus olhos para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. E tudo isso só acontece no chão, meus amigos, de uma verdadeira espiritualidade. Se o seu coração está totalmente entregue a viver essa vida simples e serena que Jesus viveu, você desfruta disso. Simplesmente por causa que é impossível
você perceber essas coisas, quando a tristeza, o peso e a amargura da religião está diante dos seus olhos e diante da sua vida. E o convite dessa verdadeira espiritualidade é para que eu e você sejamos como Jesus. Se você lê esse texto aqui pensando em Jesus, você vai se sentir lendo os evangelhos. E eu queria convidar você a ler comigo esse texto, para a gente encerrar. Eu vou ler esses versículos de novo, pensando em Jesus, para você ver que Jesus viveu isso aqui. Que Jesus, no versículo 6 diz aqui, Jesus ele quebrava as correntes da injustiça por onde ele passava. Ele desfazia as ataduras da servidão. Ele libertava as pessoas da servidão do pecado, da prisão da morte. Ele livrava os oprimidos e acabava com todo tipo de servidão. Ele também repartia o seu pão com os famintos e recebia em casa os desabrigados. E ele vestia aquelas pessoas que estavam nus. E não voltava as costas aos seus semelhantes. Ele não ameaçava as pessoas e não ofendia as pessoas. Pelo contrário, ele abria o seu coração aos famintos e socorria os aflitos. E a sua luz brilhava nas trevas e brilhava na escuridão. E aonde ele passava, ele era como um jardim regado e como um manancial cujas águas não secam. Ele reparava as brechas por onde passava e restaurava os caminhos tortuosos. Ele reparava a vida das pessoas e restaurava a vida das pessoas. E ele não buscava a sua própria vontade, ele não buscava os seus próprios caminhos, mas buscava viver a vontade de Deus e buscava construir um ambiente onde a alegria do Senhor jorrava como uma fonte. Se você lê isso, você vê Jesus e você percebe isso. Você percebe essa maravilha de que o convite de Deus não é para que eu e você vivamos uma espiritualidade que extrai a felicidade da nossa vida e que se resume a um dia da semana ou a práticas meramente externas, mas que a verdadeira espiritualidade nos coloca em contato com as pessoas. Quanto mais espiritual você é, mais humano você é, porque é o que Jesus fazia. Você consegue pensar em alguém mais humano do que Jesus? A verdadeira espiritualidade, mas se você olhar para Jesus, Jesus foi um homem verdadeiramente espiritual, e você não vê ele falando jargões evangélicos, você não vê ele rodando um manto, você não vê ele fazendo coisas, irmãos, que de forma caricaturada, mostram que você é espiritual, mas você vê Jesus sendo completamente humano, olhando para a humanidade das pessoas, se importando com as pessoas, desejando libertar as pessoas, levando cura, levando amor, levando misericórdia, levando paz e perdão. Então, se você quer trilhar o verdadeiro caminho da espiritualidade, se você deseja ser como Jesus, o caminho é esse: é você ser humano, é você olhar para as pessoas como Jesus olhava, é você ser uma pessoa normal, você viver a vida com Deus no coração e não sair repetindo jargão evangélico, não criar um dialeto evangélico, não ficar falando palavras que só crente entende. Você tem que falar palavras que pessoas que nunca pisaram na igreja entendam, porque você tem que se fazer de entendido para as pessoas, e mais do que isso, você tem que fazer com que Deus seja real para essas pessoas, que Deus faça sentido na vida dessas pessoas. Então, meus amigos, meus irmãos, em nome de Jesus, sejamos essas pessoas humanas, como Jesus, que viviam o amor, que viviam uma espiritualidade viva e eficaz,
e não ficavam como papagaio repetindo palavras, repetindo jargões, fazendo coisas que colocavam apenas um estereótipo, uma capa, um carimbo, dizendo que se eu faço isso, eu sou evangélico, se eu falo assim, eu sou evangélico. Não, aqui Deus está nos falando que a verdadeira devoção, a verdadeira espiritualidade é quando eu e você somos como Ele de fato foi e nos importamos com as pessoas e somos a favor da justiça, da liberdade e da felicidade que jorra do trono de Deus, do coração de Deus. Porque Ele disse que se você crê em mim, do seu interior, e isso ele está dizendo não é em sentido figurado, não, ele está dizendo com todas as palavras. Essa é a mais pura verdade, a mais pura realidade. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, do seu interior, aqui do seu coração, do seu espírito, não é do lado de fora que vai vir, é do seu coração, fluirão rios de água viva. Uma verdadeira felicidade vai fluir do seu coração, que não importa como esteja o cenário do lado de fora, a felicidade vai jorrar e você vai sentir, porque ela é real. Eu só queria dizer isso para você nessa noite: a felicidade que Deus tem para você é real, e tudo isso é o que você desfruta, você vivendo essa verdadeira espiritualidade. Então, resumindo, meus amigos, para nós compreendermos, a falsa espiritualidade é aquelas que se resume a um dia e que está focado naquilo que você perde, naquilo que você deixa de fazer, que lhe causa alguma dor. Mas a verdadeira espiritualidade é aquela que permeia todos os dias da sua vida, e é aquela que faz um transbordar de alegria no seu coração, e que não importa o que você esteja passando, a felicidade está lá. Se neste momento você está passando por dificuldade, se neste momento você está se sentindo triste e abatido, eu convido você a orar e a clamar a Deus, pedindo: Senhor, por favor, abra os meus olhos para que eu possa ver o Senhor como o Senhor é. Abra o meu entendimento para que eu possa ver o Teu reino como verdadeiramente Ele é. Porque se eu ver o Teu reino como Ele é, de verdade, tudo isso que eu chamo de felicidade vai desaparecer, vai se tornar mínimo diante da maravilha do reino e da grandeza. Assim como uma vela, a luz de uma vela, ela desaparece no sol do meio-dia, assim é a alegria de Deus que faz com que as nossas pequenas alegrias desapareçam. Porque a luz que Ele oferece para você, a alegria que Ele oferece para você, é muito maior do que você pode imaginar. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. E só temos a Te pedir, Deus, uma coisa: abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nesse momento tão difícil, Deus, da nossa vida, Senhor Deus, de quarentena, de isolamento, de dificuldade, Deus, financeira, nós possamos ver que existe uma felicidade, Deus, em Ti, que existe um caminho, Deus, escondido, Pai amado, nessa vida, Senhor, mas que se nós descobrirmos, nós vamos ser felizes e vamos passar, Deus, pelo sofrimento de uma forma que nós não conseguimos prever. É isso que eu te peço, Pai, neste momento. Visita cada um dos nossos irmãos e nos dá entendimento de que o Senhor é. Abre os nossos caminhos com a Tua justiça, nos guarda, Senhor, com a Tua glória, e que a Tua cura brote sem detência em nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.